não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Querido nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, honra e glória a teu santo nome, Pai amado. Obrigado, Senhor, por seres o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Obrigado, Pai amado, por esta oportunidade que nos dás de estarmos aqui na casa da Rádio Adventos para levarmos aos corações contritos a mensagem de esperança. Teu Santo Espírito nos possa guiar. No nome de Jesus. Amém. Hoje vamos abordar o conflito apocalíptico. Primeira parte. O prezado colega e pesquisador das páginas sagradas está lembrado a forma como abrimos o nosso programa. Escute. Genésio, filho do amor, por favor, coloque a vinheta do conflito. Prezado rádio ouvinte, esta assinatura sonora foi inspirada do livro de Apocalipse 12, verso 7, primeira parte. Lemos: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Apocalipse 1, verso 1 responde: revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 12, verso 7, é a revelação de Jesus Cristo, Miguel, em conflito com Satanás. Apocalipse 12, verso 7, é a revelação do lugar inicial do conflito. O céu. O conflito começou no céu. De uma maneira jornalística, vamos tentar cobrir o evento respondendo ao lead. O que, quem, onde, como e quando. O que? O conflito cósmico. A batalha espiritual. A batalha entre o bem e o mal. A batalha que viria a afetar não só a Terra, como o universo todo. Esta batalha é revelada em Apocalipse 12, verso 7, nos seguintes termos: houve batalha no céu. A expressão no céu responde à questão do lead onde. Onde começou o conflito? O Apocalipse 12, verso 7, localiza o início do conflito no céu, o terceiro céu. A questão, quem? Nos remete às personagens ou sujeitos envolvidos nesta guerra. E quais são as personagens envolvidas nesta guerra? Primeira personagem. O protagonista principal do bem é Miguel Jesus Cristo. Quem são as personagens associadas ao bem, ou seja, associadas a Cristo Jesus, ligadas ao bem? Os anjos fiéis, os anjos celestiais. Quem é a segunda personagem? O antagonista principal é o príncipe do mal,
dragão, Satanás. Personagens associadas a Satanás, ao mal, são os anjos maus, os anjos caídos. Prezado rádio ouvinte, além das personagens angelicais e demoníacas envolvidas ao conflito, ainda tem outras personagens. Do lado estão as personagens angelicais associadas a Cristo. Por outro lado estão as personagens diabólicas, demoníacas, os anjos caídos, associados a Satanás. Mas também seres humanos entram nesta batalha. Uns do lado do bem e outros do lado do mal. Famílias estão associadas a este conflito. Algumas famílias do lado do bem, outras famílias do lado do mal. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15, diz: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E a última parte do verso 15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está uma família do lado do bem, do lado de Jesus. Neste conflito, de que lado está a tua família? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Satanás integra ainda neste conflito nações inteiras. Mateus 24, versos 6 e 8, lemos: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Prezado rádio ouvinte, hoje ouvimos falar de guerras. As mais mediáticas são a guerra Rússia-Ucrânia e a guerra Israel-Palestina. Mas, num passado recente, não somente ouvimos falar de guerra, mas vivemos e sentimos na carne e no osso os efeitos nefastos da guerra. Perdemos tios, perdemos pais e filhos, perdemos irmãos, perdemos companheiros e companheiras, perdemos acadêmicos, perdemos cientistas, perdemos políticos e politólogos, perdemos padres e pastores, perdemos membros de igreja, perdemos e perdemos. Mas Deus nos deu a paz em Angola e precisamos orar pela paz, não somente no nosso país, mas na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Palestina, no Sudão e em outros países em conflito. O diabo instiga a guerra nos corações humanos. Tiago 4, verso 1 a 4 diz: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O contexto do conflito, narrado aqui por Tiago, é uma referência aos conflitos nacionalistas, literais, entre judeus e romanos, liderados pelo partido dos zelotes. Prezado rádio ouvinte, lembre-se que no tempo dos romanos, em Israel ou Palestina, haviam partidos políticos judeus como Partido Herodiano, no governo na Galileia. Partido Saduceu, também no governo, mas neste caso na Judeia. Mas também havia o partido da oposição, Zelote. Ainda tinha o partido da oposição, Fariseu. E outro partido da oposição, Essênio. O partido Zelote eram os revus, eram os revolucionários. Organizavam revoltas armadas contra os romanos. Mobilizavam o povo contra o governo. Recrutavam militares entre os jovens camponeses empobrecidos pelos romanos. Praticavam assassinatos. Sequestravam personagens importantes. É a este partido e ao povo que instiga para reverter a ordem pública. Este partido que instiga os jovens à guerra, a vandalismos e terrorismo. É a este partido que Tiago apela à paz. A paz nacional e a paz individual. Tiago 3, verso 18. Lemos: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Prezado ouvinte, as guerras, as lutas de caco, as lutas de lâminas e facas, nos bairros, nos becos, as guerras com armas de fogo, todas elas têm um instigador de fundo, Satanás, que não dá tréguas, que continua vitimando homens e mulheres nos becos e ruas de Angola, vitimando homens e mulheres, incluindo crianças, nas estradas e cidades de Bakhmut, Zaporizhia, Kiev, Kharkiv, Kherson, na Ucrânia, Pskov, Belgorod, Kursk, Petersburgo, Moscou, na Rússia, Jerusalém ou Israel, Gaza, na Palestina e em todo o mundo. Estes conflitos, de um ou de outro jeito, com menor ou com maior intensidade, estão vitimando homens e mulheres, inclusive crianças. Mas, prezado rádio ouvinte, um dia estes conflitos conhecerão o seu fim. O próprio Deus porá fim a estas guerras. Salmos 46, versos 9 e 10, lemos: Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Prezado rádio ouvinte, estamos a dizer que Satanás, o antagonista do mal, integra no conflito apocalíptico anjos maus, demônios, seres humanos, maus e ambiciosos, assassinos, criminosos, famílias maldosas, nações inteiras revoltadas e guerreando contra outras nações. Satanás também instiga partidos políticos que escolhem a violência, ao assassinato, a mobilização de jovens para vandalismos e violência de todo tipo, como foi o caso do partido político Zelote e outros tantos. Prezado rádio ouvinte,
Para além desses agentes satânicos integrados no conflito, Satanás também inclui na sua lista a igreja e seus líderes como agente final da batalha entre o bem e o mal. Você não percebeu? Repito, Satanás também inclui na sua lista a igreja e seus líderes como agente final da batalha entre o bem e o mal. Mateus, capítulo 24, verso 3 a 5, lemos: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Prezado rádio ouvinte, o Apocalipse revela esta igreja conflituosa que tentará enganar a muitos. Essa igreja é descrita como uma mulher montada numa besta. Apocalipse 17, versos 3 e 6. Lemos: Transportando-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos. Lembre-se que em Apocalipse, mulher é uma referência à igreja. Mulher no capítulo 12 é uma referência à igreja verdadeira. Mulher em Apocalipse 17 é uma referência à igreja falsa, a igreja que será usada para guerrear contra os santos filhos de Deus. Retomamos o verso 6. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Prezado rádio ouvinte, no conflito apocalíptico, esta mulher, esta igreja, matou na Primeira Guerra Mundial religiosa mais gente que a guerra de Angola, mais gente que a guerra da Rússia e Ucrânia, mais gente que a guerra Israel-Palestina e mais gente que a Primeira Guerra Mundial que a história resista. Prezado rádio ouvinte, a Primeira Guerra Mundial religiosa, só para fazê-lo lembrar, começou em 538 e terminou em 1798 depois de Cristo e durou 1260 anos. Esta guerra foi promovida pela igreja do capítulo 17 do Apocalipse. O Apocalipse revela que na sequência do conflito que começou no céu, esta mulher, esta igreja, promoverá a Segunda Guerra Mundial Religiosa final, que vai envolver uma tríplice coligação mencionada em 3 bocas, em Apocalipse 16, verso 13 e 14. Lemos: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Prezado colega e pesquisador das páginas sagradas, os 3 poderes que se unem para a batalha final são
Primeiro, o dragão, primariamente Satanás, Apocalipse 12, 9, mas aqui em Apocalipse 16, verso 13, esse dragão é uma referência ao espiritismo. Segundo poder, besta, que é uma referência ao papado, a primeira besta do Apocalipse 13. Terceiro poder, o falso profeta. O protestantismo, a nação líder do protestantismo, os Estados Unidos da América. L.G. White, Testemunhos Seletos, volume 2, página 151, citada por Fernando Chay, Preparação para a Crise Final, página 86, diz o seguinte: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição que fizeram dela um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Amigo, essa segunda e última guerra mundial religiosa será promovida contra um povo, revelado em Apocalipse 12, verso 17. Lemos: irou-se o dragão contra a mulher. Lembre-se que agora estamos em Apocalipse 12. Esta mulher é uma referência à igreja verdadeira, a igreja que será atacada por Satanás e seus agentes. Retomamos o verso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus. Prezado amigo, está preparado para enfrentar a segunda e última guerra mundial religiosa? E de que lado estará? Do lado de Jesus e dos que o seguem obedecendo os seus mandamentos? Ou do lado de Satanás e seus sequazes, que perseguirão os guardadores dos mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus Cristo? Eu lhe convido a estar do lado certo, o lado do bem, o lado de Jesus. Que Deus abençoe e até ao próximo programa. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, o Senhor não está na história. O Senhor controla os eventos históricos. O conflito que começou no céu se estendeu a esta terra. E o Apocalipse revela a fase final deste conflito, que vai envolver líderes religiosos instigados pelo Satanás, inimigo e adversário de Deus, perseguindo a tua igreja. Mas nada temos a recear, porque o Senhor prometeu estar com todos os seus discípulos até a consumação dos séculos. O Senhor está guiando a sua igreja e com uma missão especial de chamar aqueles que jazem ainda nas trevas do pecado para a salvação eterna, no nome de Jesus. Querido Pai, nossa gratidão é pela forma como o Espírito Santo está convencendo homens e mulheres que estão vindo a Cristo Jesus, aceitando como seu Salvador pessoal. Perdoe, Senhor, o pecado do teu povo e aceita, querido Pai, a nossa oração, com a certeza de que o Senhor continuará nos ensinando através do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. Bem antes que na terra houvesse luz,
ser de luz se transformou, tornou-se em trevas vindo contra nós. Grande conflito começou. Estou, pra onde eu irei? Quem está em mim, a quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus, então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho em mim, ou me esfriar e perecer. Estou, pra onde eu irei? Quem está em mim, a quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus e então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito